Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Dr. Bezerra de Menezes mais uma vez. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui de novo. Com muita gratidão a todos, a espiritualidade amiga, a todos vocês que aqui estão. Muita gratidão a Daniela, que veio com tão gentilmente, com tanto carinho, fazer esse seminário para nós. Então vamos todos nos conectar da melhor forma possível com o que ela vai dizer, com todos os ensinamentos que serão passados para nós aqui hoje. Vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, com esses amores nossos que estão aqui, que nos cuidam, que sempre estão aqui nos acolhendo com tanto amor, com tanto carinho. Vamos nos conectar com o nosso Mestre Jesus. Que todos nós estejamos atentos ao que vamos ouvir. Mestre Jesus, abençoe a todos nós, abençoe a nossa casa, abençoe a todos aqueles que ainda chegarão, abençoe a espiritualidade amiga, Mestre, que está aqui nos orientando, está aqui conosco, nos abraçando para que nós possamos passar um dia aqui com muita alegria, um dia de ensinamento, um dia produtivo para todos nós. Abençoa a Daniela, que ela esteja em paz, que ela esteja muito iluminada, que ela esteja conectada com a espiritualidade amiga, com seu mentor, que nós todos estejamos de mãos dadas contigo, Mestre Jesus. Pedimos à nossa Mãe Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãezinha, abençoa todos nós e nos ilumine e nos envolva com seu manto de amor. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Daniela Benzecri. Bom dia, obrigada pela presença de todos. Obrigada. Obrigada à direção, ao Paulo, a todo mundo pela receptividade. O Paulo me chamou para vir aqui, para falar de novo com vocês. Isso eu já... para mim é a melhor resposta para a vez anterior, né? Quando a gente é chamado de novo. Então eu espero honrar esse convite e preparei isso com muito carinho. Quando ele chamou aquilo, o que eu vou falar? Ele falou, fala o que você quiser. Eu desde criança odiava em redação quando a professora vinha com tema livre. Porque o que quiser eu ficava indo de uma coisa para outra. É tão amplo, é tanta coisa. E aí eu disse para o Paulo, faz como na outra vez, ele tinha me mandado mensagens psicofonéticas que a casa recebeu. E eu disse, eu quero falar algo que está no interesse da casa, no movimento da casa, principalmente da espiritualidade maior. Aí eu falei assim, Paulo, me manda uma mensagem, ele mandou duas, uma era menor e a maior. E essa maior, ele disse, vou falar a partir disso. Eu até tinha dito para o Paulo, passa a mensagem para as pessoas. Aí ele falou que todo mundo recebe essas mensagens que costuma frequentar. Como pode também ter gente de fora, às vezes vão ter textos longos, é aqui, né? Como isso aqui, que é para saber de onde eu tirei, do que eu estou falando. Às vezes eu pensei assim, caramba, pode parecer até uma pretensão, eu vou explicar do que está ali. Não. Como eu venho de fora, eu trago a minha vivência e o meu olhar. Quando eu ponho aqui médica e analista, é quase dizer assim, olha, esse é o meu olhar. Desde criança eu sou muito observadora do humano profundo. Se me pedem para descrever alguém, meu marido está aí, ele diz, eu sempre descrevo errado, eu nunca sei descrever. Misturo pessoas quando as duas estão juntas, já acontece várias vezes, eu acho que é uma e são duas. Mas no interior essa parte está da minha observação. Então é a partir dessa perspectiva de quem eu sou, é por isso que eu botei mesmo o médico analista Ubiana e do estudo. Bom, o título eu tirei de uma frase da mensagem. Essa mensagem é de 24 de junho, é da Laurinda, né? É de 24 de junho deste ano, da Laurinda, tá? E aí essa frase é desse texto aqui, mas que vocês possam fazer conexão com esse Deus maior que vocês aprenderam uma hora na caminhada evolutiva de vocês. Amar e se reconectar, se religar. Nada mais é do que isso, nada mais é. E vocês aqui, nessa casa de luz, precisam fazer esse movimento interno com vocês. Então é sobre esse movimento
interno, é sobre essa reconexão, esse se religar. E o que é isso? O amar, que ela vai falar aqui, é de um conectar-se consigo mesmo para poder se conectar com o outro. É através dessa reconexão que a gente se reconecta com Deus, com o mundo, primeiro da gente com a gente mesmo. E o religar. E o que é isso? O religar, indo para o sentido das religiões do religar. Isso. Então, esse amar e se reconectar. Religar-se são as duas partes. Eu vou primeiro falar do se religar-se, depois do amar e se reconectar. Uma coisa boa da gente ter um seminário, que a gente não se preocupa com o tempo e vai indo, né? Sabendo que tem um limite. Bom, aqui eu botei assim um desenho muito simplificado. Eu esqueci que temos isso aqui. É isso. Muito simplificado. Aqui o eu como centro da consciência, e tem um muito maior consciente que é vasto. Para a gente que é junguiano ainda fala do self, que é o self, o Jung chama a imagem divina, é o receptáculo da imagem divina, é o divino em nós. E para a gente, no nosso desenvolvimento, nós vamos da nossa natureza mais animal para mais divina. É um desenvolvimento da nossa potência ao longo da vida. Esse é o processo de individuação. É tornar aquele que você é. Então, nós temos essa potência de ir em direção ao divino. Jesus até fala, vocês podem tanto eu, muito mais, né? Tem muito a ver da gente. Nós somos muito mais do que aquilo que aparece e que a gente percebe. Então, ao longo da vida, a gente vai trazendo parte do inconsciente pessoal, que vai sendo reprimido, da sombra, para a consciência, e assim a consciência vai se ampliando, através das vivências, aspectos que estão desse inconsciente coletivo, eles também vão vindo para a consciência, e aí vai ampliando, e a nossa personalidade vai se tornando maior e se integrando. Nós somos muito mais do que imaginamos. Eu botei essa seta aqui porque a nossa cultura fala muito, sabe, o que é a vida? O negócio é curtir a vida num lugar muito hedonista, que é do prazer, que é de mim para mim mesmo. Gente, de mim para mim mesmo não tem como eu me expandir. Para eu me expandir, precisa que tenha valores transcendentes, coisas para além de mim mesmo, para onde eu vou, para ter sentido. E é nesse contato com a vida que a gente pode ir crescendo, né? Assimilando os nossos próprios aspectos. É aqui que a gente encontra um sentido. Então a gente vai se religando, quanto mais eu estou religado, depois eu vou explicar em detalhes, tá? Comigo mesmo, é que eu vou me religando ao próximo, esse horizontalmente, e ao alto. Eu vou começar já fazendo uma pequena dinâmica, que eu costumo fazer com todos os pacientes, para a gente perceber o quanto a gente é maior do que o eu. Eu gostaria que cada um falasse agora, mas fale sentindo, não para mim, o que eu vou dizer. Tá? Eu vou dizer no meu nome próprio, mas depois cada um no seu nome. E depois alguém me diz se percebeu uma diferença e o que sentiu. Eu vou falar. Eu amo Daniela. Daniela ama Daniela. Cada um fala baixinho aí, com seu nome próprio, por favor. Baixinho não, fala para fora, mas... Alguém percebeu a diferença? Percebeu? Em geral, o que acontece, e depois eu vou dizer, fala fora do público, relaxado, é que a gente nota uma diferença. A gente logo percebe que eu sou muito mais do que o eu. Quando eu falo um nome próprio, tem uma chamada em mim que vem nessas minha personalidade maior. Das passadas, que eu trago já das vidas passadas, e também como potencialidade futura. É sempre maior. Então, de vez em quando, isso é uma sugestão, é bom a gente falar para a gente mesmo o nosso nome. Isso dá uma sensação de existência e maior. Como eu sei que a casa vem trabalhando esse lugar de vidas passadas, da gente recuperar, né? Para ir entrando assim com os nossos complexos que são atuais. Então, isso é uma sugestão, que é uma aproximação da gente mesmo. A gente é muito mais do que esse eu da consciência. Isso, eu acho, pode ajudar. Bom, vamos seguir.
Então, aí já começa uma religação, uma aproximação, uma possibilidade desse alto amor que a mensagem está falando. Para cá. Então, para a gente ter, é interessante que a mensagem ele fala da conexão com Deus e da conexão comigo mesmo, mas só tem um jeito de eu me encontrar, que é nesse contato com o outro. Isso aqui eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo. Nenhuma caridade teria a praticar um homem que vivesse insulado, quer dizer, numa ilha, tá? Isolado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Olha como a nossa sociedade fala muito disso, né? Não interessa eu, vou fazer o que eu quiser, só direito. Enquanto a gente sabe que uma das asas que a gente precisa desenvolver, asas com princípios do espírito, é a moral. Se a gente lê qual é o princípio moral, como resumir, que é não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você, faça o que você gostaria que fizesse, você já percebe que sem o outro não tem como desenvolver. Então, para eu me descobrir, eu preciso estar em contato. Os zen costumam dizer que tem 10 passos, o 5º é no alto da montanha. Aí é que começa nessa descida que você vai, quer dizer, no contato com as pessoas, no meio de relação, é que a gente pode se conhecer, nunca isoladamente. Trazer essa autodescoberta. Aqui eu botei o Adão e Eva, que acontece isso mesmo. Quando eles provam do fruto, né, da árvore, do bem e do mal, que é a questão moral, é que surgem os sentimentos sociais. A culpa é vergonha. Para que eu sinta culpa, vergonha, orgulho, preciso ter do outro. Isso eu não vou sentir. Até algumas coisas, dependendo do nosso nível moral, que já está estabelecido ou não, se tiver alguém olhando, eu não faço. Sabe aquele símbolo que tem em muito lugar, né? Você está sendo filmado? Às vezes não precisa nem estar sendo filmado, basta botar que já reprime algumas coisas. Então, como a gente precisa desse olhar do outro, a gente não vê a gente mesmo também. Muitas vezes a gente se percebe olhando na feição do outro. Então, a gente precisa do outro para se encontrar. Isso aqui, eu acho que resume, que é um bilhete encontrado com um prisioneiro da Sibéria. Eu procurei Deus e ele esquivou-se de mim. Eu procurei minha alma e não encontrei. Eu procurei meu irmão e encontrei todos os 3. Acho curioso como eu me emocionei. Que é meu irmão. A gente precisa se relacionar como quem se relaciona com o irmão. Como é dito que Deus nos deu filhos para a gente aprender a amar. Então a gente já faz um pouco com o filho, mas precisa olhar para o outro como se fosse o nosso filho. Eu vou falar aqui publicamente de uma coisa, como eu trabalhei muito tempo com dependentes químicos e agora tem umas campanhas de liberação, e sempre me perturba quando alguém diz, nada demais, se o outro quiser eu uso, ou alguém diz, não, para mim tudo bem, tem que liberar mesmo. Eu só pergunto, e se fosse seu filho? Tudo bem, então seu filho pode fumar maconha à vontade, cheirar, tudo bem? Não. O que não é bom para meu filho, não é bom para ninguém. Para ninguém. Bom, então vamos ao religare. O religare, que daí que vem religião, a gente está acostumado a dizer que religare quer dizer me religar com Deus. Só que os antropólogos, a começar por Emile Durkheim, estudando as comunidades primitivas, e hoje ainda tem muitas comunidades que estão isoladas e que os antropólogos usam para fazer estudos, inclusive sobre a religião e ritos, etc. Ele observou que, na realidade, a religião começa a surgir para religando as pessoas, unindo as pessoas. Porque diante das dificuldades, das ameaças da natureza, diante dos problemas como da doença, da morte, a gente, é como se percebesse que unidos somos mais fortes.
O ser humano começou a se unir, a formar grupos, a se juntar, e aí vão surgindo os ritos para as comemorações. Também os momentos alegres, eles são sempre melhores se puder dividir. A gente tem necessidade de partilhar. Sabe, quanto mais, então, você fica no estado de euforia, que você precisa do outro, precisa da vazão. Então, aí que o ser humano começa a se juntar, a agrupar e formar aquele religário primeiro, que é entre as pessoas. Além do entre as pessoas, também tem esse com os seus antepassados, que vão trazendo as tradições, ou melhor, as experiências. E essas experiências vão construindo narrativas que ajudam a geração presente a se inspirar nessas experiências. Então, nessa religação primeira que se dá entre as pessoas atuais, com os nossos descendentes, com grupos que vão carregando a história desse grupo e que ajuda também a dar um sentido para aquela vida. Sabe, você tem um atrás, aquela história você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, quando você tem isso e percebe a geração, dizem que o ser humano, os animais têm filhos, o ser humano tem netos. E aí você constrói, né? Você quer passar. Você sente que você criou bem os seus filhos, com os seus valores, quando você tem netos e observa o seu filho reproduzindo e passando para ele. Aí que você enxerga a continuidade. Então, essa primeira relação, esse primeiro religare, é da própria humanidade. Porque senão, como é que a gente vai se sentir amoroso? E interessante que aí você começa também a religar com Deus. Como é que você vai? Igual com o pai, né? Você diz assim, faz para os meus filhos, quer me ver feliz? Faz bem para o meu filho. Né? Então, como é que a gente vai expressar mais esse amor a Deus? Se não na relação com o próximo. Então, o religare, ele precisa dessa relação para o outro para começar aqui. Assim, quando começam a se juntar e a enfrentar também, sabe, o trovão, os raios, tudo que assusta, a comunidade, é como se o ser humano percebe, sabe aquela frase, não dá para encontro, então se alinha o inimigo, né, vai para o lado. Ele começa, diante desse temor, começa a desenvolver ritos, que são lugares de se colocar em submissão, quase que não apercebendo e honrando os fenômenos na natureza. Se você põe uma relação que você não pode dominar, você se subjuga, você admite e começa a perceber assim as próprias leis da natureza e como funciona o ser humano. Então, se você pega as narrativas, os mitos, eles vão falar dessas narrativas da criação, são narrativas sobre os nossos comportamentos, inclusive na Bíblia, como deve agir, como não deve agir, que vai sendo passado a partir da experiência. Então, há um lugar que a gente vai entendendo, é como se fossem as leis do universo e vivendo de acordo com elas. Essa relação começa a se estabelecer, que é inicialmente uma relação de temor a Deus, né? Aí surgem os rituais em que eu me coloco em relação com isso e desenvolve assim esse amor a Deus, a partir do temor. Primeiro nós temos esse temor. Eu escrevi aqui PS, que é uma linguagem dos grupos anônimos, de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos. Eu acho muito interessante que é dito poder superior conforme você o conceba. Não importa como você chama Deus, o que é Deus para você, é algum poder que é superior a você. Então a gente começa a estabelecer uma relação com esse poder que eu sei que é superior a mim. E se é superior a mim, e é uma relação que não é de submissão nem subserviência, é uma relação de aceitação, de amor, exatamente do que seja feita a sua vontade. Então, e de fé nele, por saber o seu poder. Então, a gente lê na mensagem, na página 4 da mensagem está assim: vocês aprenderam a olhar o trovão, os raios e ver que ali tinha uma coisa muito, muito poderosa que vocês não sabiam que era. Vocês corriam para as cavernas, e vocês foram aprendendo a adorar a luz, a adorar o fogo, e aí vocês foram encontrando o caminho para o Pai nas coisas mais simples, mas vocês esqueceram tudo, não pode mais. Como eu não sei se todo mundo leu a mensagem, o que tem na mensagem? Tem um indivíduo que está sendo trabalhado e ele entra em contato com rituais antigos, né?
rituais, eu não sei qual é o tipo de rituais, mas rituais, digamos, que traz, é o que está escrito na mensagem, que traz do passado, porque é pedido para que se reconecte, às vezes através de rituais se necessário, mas é que a gente, talvez em função da palavra, do estudo, foi esquecendo e foi perdendo essa força aqui. Essa força precisa de uma fé, ele está dizendo que a gente está numa fase de transição, em que está sendo muito assediado, muito bombardeado. Então a nossa conexão com Deus precisa ser maior do que nunca. Recorra ao que tiver, e lá ao que você tiver de mais forte. Então, na mensagem, no processo de desobsessão que está sendo feito na mensagem, descrevendo do irmão que está sobre esse processo, é dito que ele se observa que ele se conecta com experiências do passado dele em que essa fé era mais forte, através do ritual. Então, aí do final, isso aqui aparece, já são 5 páginas, no final do texto, porque a gente sente que quem estava assistindo interroga, mas por que isso lá do passado? Aí ele diz isso, é que precisa disso aqui, dessa força, né? Através disso, lá no passado, a gente encontrou um caminho para Deus, em coisas simples. Essa fé, a força dessa fé. E aí interessante é que os antropólogos pesquisando sobre esse religar à religião, eles viram que começa como uma forma de eu enfrentar as dificuldades. E esse enfrentar passa a ser a contar com. Eu começo a contar com o outro. Eu conto com o próximo e conto com esse poder superior. Então eu me religo a eles. Né? E quando eu digo eu conto, quer dizer que eu conto para o próximo e vice-versa. É como se Deus contasse com a gente conta com Deus. O próximo conta a gente e eu conto e o próximo pode contar comigo. Hoje a gente estava no carro, o papai falou, hoje é o dia do amigo. E sempre quando as pessoas falam assim para mim, eu não tenho amigos, eu respondo, seja amigo. Seja amigo. Ninguém me liga, ligue. Então a questão não é se você tem amigos, é se você é amigo. Qual é a sua postura da vida? Você é um ser fraterno? Podem contar com você? Você se alegra com a alegria do seu amigo? Ou queria estar no lugar dele? Quer dizer, inveja. Então seja amigo. E isso as religiões vão trazendo. Ainda tem uma coisa, talvez estivesse mais adiante, mas a gente vai no fluxo do pensamento aqui, né? É que as pesquisas atuais, elas estão preocupadas em quantificar, em mensurar, né? Então, tem pesquisas atuais mostrando, por exemplo, que a frequência a ambientes como esse de espiritualidade, e pode ser até uma sala de alcoólicos anônimos, por exemplo, o que eu quero dizer é que não necessariamente é relacionado a uma religião, a frequência, a participação, né, de ambientes de espiritualidade, aí de uma vez por semana que seja, já diminui a morbidade, quer dizer, o adoecimento e a mortalidade. E mais vezes, ao longo da semana aumenta mais. Os estudos chamam isso de religiosidade e espiritualidade intrínseca, que é aquela que tem envolvimento. Quando ela é extrínseca, você vai para inglês ver, como se diz, né, que não tem esse sentimento, o indivíduo não é participante, é passivo, está com a cabeça no outro lugar e não tem efeito. Outra coisa que as pesquisas mostram é que quando as pessoas oram juntos, quando elas oram juntos, principalmente quando é um uníssono e tem, quer dizer, todos juntos mesmo, né? E tem também gestos juntos, essa frequência que forma, ela potencializa, e o interessante que a pesquisa prova, tem pesquisa com jogos, e que vão mostrar que os indivíduos tendem a ter condutas mais solidárias e mais generosas e abrir mão mais do seu interesse em favor do grupo. Então olha como aumenta esse sentido de fraternidade, essa ligação entre as pessoas. Aqui. Isso. O que a gente observou? Com a revolução científica, a gente começa a construir tudo. Ninguém mais tem medo do raio, constrói para-raios. Com o iluminismo, também tudo a gente começa a pensar, entender, e vem a razão.
Então a gente já não se assusta mais com as coisas, começa a achar que tem o controle das coisas, gente como humanidade, né? Que a gente consegue explicar e entender tudo, e cai numa soberba até do que o que eu não explico, o que eu não entendo não existe. Eu, como homeopata, devo isso. Se eu não sei, não explico, então não existe, não tem efeito. Ah, não entendo, ignoro a astrologia. A astrologia é coisa de ignorante, não eu que não ignoro a astrologia. Então a gente começa a botar o nosso saber como máximo, começa a reverenciar as nossas próprias criações, o homem começa a reverenciar a si mesmo. E qual é o problema? É que se não existe nada para além do próprio homem, não tem como expandir a consciência, nem tem como a gente crescer e evoluir. Então, eu não preciso também mais do outro, né? Esse lugar, a gente começou a criar uma sociedade que foi perdendo o sentido de sagrado, por isso se profana tantas coisas, né? Eu posso fazer fazer uma piada de Maomé, né? Desrespeitando o outro, porque fala mais sobre o sagrado adiante, porque também não é verdade, perde, mas perde, tá? Esse lugar de reverência, começa a reverenciar a si mesmo, materialismo, individualismo. Isso aqui eu contei para contar histórias são sempre boas, né? Não ficar maçante, ajuda a exemplificar. A gente mora na Barra desde os anos 70, meados dos anos 70, a ter ideia como era a época, era o início do boom, mas naquela época faltava luz toda noite, a gente tinha que andar com lanterna, eu era criança, e a gente caçava vagalume, do lado da nossa casa criavam galinha, cabra, era o dia inteiro, o sistema de transporte era ruim, a Cernambitiba ainda não tinha luz, postes, iluminação, então os vizinhos precisavam uns dos outros. A gente ia entrando na casa do outro. Se você estava fazendo um bolo e aí percebia que faltava um ovo, você ia na casa do outro e pedia. A gente contava um com o outro. Minha mãe saía para trabalhar sabendo que os vizinhos estavam de olho na gente. Quando minha avó ficou doente, os vizinhos é que estavam presentes, né? E vice-versa. Quando o vizinho precisou viajar e tinha que levar o filho vestibular, a mamãe levou. Então, se formou ali uma comunidade, um precisava do outro. Quando chegou os anos 90, e foram chegando vizinhos novos, e eles não entravam nessa, porque já tem supermercado, hoje com a internet, eu não preciso do outro. Acho que não precisa, né? Acho que a pandemia veio lembrar que sim, precisamos do outro. Uma coisa estranha que aconteceu aqui, morando aí no mesmo bairro, né? Cresci, mudei, no próprio meu prédio tem várias vagas por garagem, sem carro. Primeira reunião de condomínio eu disse: gente, eu não vou usar a vaga, se alguém quiser pode estacionar na minha vaga, porque da onde eu vim, os meus pais eram assim. Aí olharam para mim, eu só li na cara deles, eles fizeram assim, ela está querendo alguma coisa, qual é o interesse? Desprezaram, ninguém quis ver a vaga e achou que eu tinha interesse. Aí eu fico vendo aquela vaga, me dá uma pena, né? Não dá para partilhar. Então esse lugar que a gente foi caminhando, uma evolução. Por isso que também a gente precisa recuperar. Mais adiante eu vou falar em ritos. E eu falei com o Paulo, gente, mas por quê? Eu senti a necessidade de falar disso. Eu venho sentindo dessas coisas. E aqui está um pouquinho o porquê disso tudo. Isso. Esse lugar, além disso, dessa autorreverência, o que eu estou dizendo, a gente caiu num lugar de autossuficiência. É interessante que em Alcoólicos Anônimos, eles carregam muita sabedoria, né? Porque são mais de 80 anos falando de pessoas para pessoas, partilhando as suas vivências. E os Alcoólicos Anônimos dizem que é uma doença primeiro espiritual, física, emocional e física. E eles falam que a recaída espiritual começa aqui, na autossuficiência. Porque se eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. É negar que nós somos interdependentes. Então, a autossuficiência traz essa pergunta, quem precisa do religare? Quem precisa? Eu tirei esse título, Quem Precisa do Religare, inspirada de um livro chamado Quem Precisa de Deus, do Rabino Harold Kushner.
A maioria das pessoas conhece ele por causa de um livro chamado Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Eu já tive muitos pacientes e conheci que esse livro ajudou a eles em momentos difíceis. Então, o Harold Kushner, nesse livro Quem Precisa de Deus, ele começa dizendo assim, primeiro ele fala, é estranho, um rabino faz um livro com esse título, quem é que precisa de Deus? E aí ele dá exemplo de pessoas americanas, né, como ele é americano, que não acreditam em Deus, são ateias e são extremamente espiritualizadas. Aqui no Brasil eu costumo dar o exemplo do Drauzio Varela, né, porque ele não acredita em Deus, né, é ateu, tem toda uma visão mais racional da vida, mas não há dúvida que é uma pessoa extremamente espiritualizada, fraterna, compassiva, empática, solidária, se preocupa com o próximo, faz o que é possível. Então, veja, não precisa. E a gente conhece pessoas religiosas, né, que estão no noticiário de jornal, que saem, em que, sei lá, cometem assédios sexuais, furtam, né? Então, aí vem assim, pra quê? Porque precisa. Aí, assim, tem gente que fica... O que ele responde é o seguinte, é que a pergunta que a gente devia fazer não é se você acredita em Deus, mas quem você se torna a partir da sua crença. Se você se torna uma pessoa mais tolerante, generosa, compassiva, empática e principalmente se essa crença te dá força nos momentos difíceis, ótimo. Agora, se você se torna cheio de culpa, censurador e intolerante, ele diz, reveja suas crenças, porque a questão é a crença. E aí eu quis sublinhar isso porque uma das coisas que diz na mensagem é que nisso da gente saber que tem que se melhorar e tem que ser um homem de bem, tem muitos pacientes espíritas. Agora eu estou trabalhando mais como analista e não como médico. O médico ficou para o serviço público, no consultório como analista. Então, muitos pacientes religiosos, cristãos ou espíritas, que vêm com a ideia do homem de bem e começam a se auto-recriminar e se culpar. A gente lá está falando que é um processo evolutivo. Como diz lá, o homem de bem, uma das coisas que faz é estuda as suas imperfeições. Ele tem imperfeição. Temos. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então, a gente não pode se auto-exigir, ser rígido, porque aí você transfere também essa rigidez para o próximo. Na parte seguinte eu vou falar mais disso. A pergunta tem isso aqui me lembra também uma história que o Leonardo Boff conta, que quando ele esteve com o Dalai Lama, ele foi provocar o Dalai Lama e perguntou qual é a melhor religião? E o Dalai Lama respondeu, a que te faz um ser humano melhor. É isso aqui que é importante. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala disso, que a gente não deve ficar falando, apontando e censurando a crença alheia, que cada um tem sua forma e que é preferível que você faça da sua forma ou a fazer forçar de uma outra forma, que é aquilo só para inglês, né? Que é para fora, que não tem, o importante aqui é o que ele vai dizer e que está na mensagem, essa conexão que você faz com Deus e quem você se torna a partir da sua crença. Só fazer um parênteses. Eu botei aqui intervalos que eu achei do momento, mas na hora que você achar que tem que ser, tá, para direção o intervalo, vocês falam, porque eu vou falando. A gente sempre pensa uma coisa, fica à vontade, vem outras coisas na cabeça, então o tempo começa a ser diferente daquele que eu tinha imaginado. Isso aqui, aí eu não vou para a autossuficiência, mas também não é para eu cair numa insuficiência, numa polaridade oposta, e viver essa insuficiência que traz perda de autoconfiança. Além disso, com frequência, quando eu estou aqui dominada pela insuficiência e estou me achando muito menos e que não dá para nada, é quando eu tenho como polo de referência o oposto, uma idealização de uma autossuficiência. Quer dizer, os polos, eles são imagens espelhadas um no outro. E o cara que fica na autossuficiência, com frequência, ele está reprimindo e negando a sua própria insuficiência, que vai estar no seu lado sombrio. Então, um é espelho do outro. E aí, como é que eu faço?
Eu não posso estar aqui nem aqui. A gente sabe que a gente é aqui, senão não precisaria religar. A questão é eu ter consciência da minha insuficiência, que é diferente de estar dominada, e é justamente porque eu tenho consciência da minha insuficiência que eu vou em direção ao próximo ou a Deus e encontro aí a minha potência. Eu botei essa imagem aqui, que é uma doutora, acho que o exemplo ajuda a entender do que eu estou falando. Conversando com colegas médicos que também trabalharam na emergência nacional, tá? Não é do filme House, que você chama, tem tudo lá. É emergência nacional, que você sabe que não tem, e que você está sozinho, tem muito menos médicos profissionais do que deveria ter, tem muito leito, tem muita gente gritando, querendo ser atendido ao mesmo tempo, é nas circunstâncias da emergência nacional. Então, muitos colegas faziam mesmo, conversando, né? Eu vi que muitos faziam aquilo que eu também fazia. Quando chegava lá, e quando era chamada, não é que é chamada, eles estão lá, o chamado está ali chegando, e tem casos, cara, você sabe que você não sabe, você sabe que você ou não tem recurso, você sabe. Então a gente ia para o paciente não inseguro, porque se eu chego lá nessa insegurança, o paciente que está infartando termina logo. Se o médico está assim nesse desespero, o asmático ia ficar com mais crise ainda. Então eu tenho que transmitir para ele uma confiança. Então da onde via? Porque o colega fazia igualzinho. Ele dizia assim, Deus, você me colocou aqui. Ok? Eu não confio, mas como eu confio em você, eu confio. Então a minha insuficiência me levava a essa confiança. Olha como traz o religar. O que eu quero dizer é que a gente sempre tem os dois opolos. A gente tem os dois polos, eu preciso transcender. Esse transcender, esse ir além, é carregar, olhar para as duas polaridades ao mesmo tempo, estar para além delas e incorrer a elas. Então eu sempre chegava, era aí que eu ia segura. Né? E muitas vezes, N vezes, eu falava com Deus e dizia assim, não é por mim não, é por... Mas era mesmo, era ali, eu tô aqui para isso, e vamos embora, e em Deus sempre que encontrei a confiança. Podia ser no próximo, na mãe, né, que diz, não, você é boa. Não, eu gosto. Cada vez que eu estou na incerteza, né, como dizem mãe, pai me perdoe, mas dizem que mãe é Deus na terra. A gente até diz, quando está com dor, chama pela mãe ou por Deus. Então, e fala, e vem lembrar dessa força que está para além da gente. E a gente também assistia colegas que não acreditam em nada e que se acham, sabe? E aí dava uma pena desses que se acham que eles faziam, porque no momento de dificuldade, no momento que não tem nada, eles não tinham a que recorrer. E é o que os ateus costumam dizer, que invejam das pessoas que creem em algum poder superior, que a gente tem a que recorrer quando tudo mais falta. E essa é a grande força. E se, como se tem tem um capítulo que é para os ateus, que eles dizem assim, esquece a concepção que você tem de Deus. Porque para você dizer que não acredita, você acredita em alguma coisa para dizer que não acredita naquilo que você está dizendo. A gente não tem vazio na mente. Né? Tem uma referência. Eles dizem assim, vão vivendo e se permita construir a percepção de um poder superior. Assim é que eu tenho um cliente que ele diz, eu sou um místico cartesiano. Né? Que ele foi pela vivência, se permitindo. E observar. Então, viva. Né? O que eu quero dizer é que, nas próprias situações, no encontro com o outro, com as situações que vão se aparecendo, eles foram o que é ateu e que se permite isso, vai se permitindo encontrar que tem alguma coisa que muitas vezes me ampara. A gente precisa dessa fé, dessa força diante de muitas situações. Essa imagem que eu botei foi para lembrar do Divaldo Franco. Porque, ok, então se não sou eu, ok, se é Deus vai lá e vai me inspirar. Para lembrar de uma passagem, quem viu o filme dele, ou já ouviu em palestras, que ele conta que na primeira palestra que ele foi, ele estava muito nervoso, deu um branco, e os mentores vieram ao socorro deles e sopraram, e ele foi falando. Aí na segunda ele, tranquilo, é só chegar lá, ele me fala, e pronto. Aí ele chegou, e nada, e não via nada.
Aí o mentor apareceu e deu uma bronca para ele. Você tem que estudar antes, você tem que se preparar. Eu só vou te ajudar em respeito à plateia que está aqui, que a gente não tem nada a ver com isso. Aí ajudou e ele aprendeu que tem que estudar. O que eu quero dizer é que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque também a minha segurança vem disso. Eu vou dar o meu melhor, mas como a gente é impotente, né, sobre o resultado, ou sobre as outras variáveis que não é o mesmo, eu preciso contar dessa força. Eu não sei o que é. Eu vou precisar de exame que eu não tenho. Então, muitas vezes a gente faz intuitivamente, e fazia lá, eu trabalhei na emergência Carlos Chagas, em diagnóstico. Eu me lembro um colega perguntando uma vez, caramba, a gente estava sem enzima, era um infartado e jovem, e diabético, então ele não tinha dor, a gente estava sem enzima, sem eletro, só tinha lá no CTI, eu liguei para o CTI, ele está infartando, tem certeza, e o colega me perguntou assim, como é que você sabia? Aí eu falei para ele, porque ele tinha um suor assim, assado, comecei a descrever, ectoscopia nada, intuição, mas ele não... Mas de alguma forma, tem um lugar que isso tem a ver, quando eu falei, com o meu estudo. Eu tive um professor que dizia o seguinte, você tem que estudar. Quando você estuda, você escreve bilhetinhos, papeizinhos que ficam lá na sua memória, a imagem que ele fazia. E vão ficando lá no chão da sua memória. A intuição é aquele vento que vai soprar, vem aquele papelzinho na tua mão e você lê. Você tem que fazer a sua parte, tá? Até para você se sentir seguro. Tá? Então é esse lugar que é mútuo. A frase diz, ajuda de que eu te ajudarei. Não tem moleza não. Um instante. Então é esse lugar que se percebe nisso, eu vou desenvolvendo também minha potência. Eu vou também me religando, aprendendo a me amar, a gostar inclusive da minha insuficiência, porque é ela que me abre parte para o outro, para o próximo, que me permite crescer e além. A entender os meus erros como parte do processo de crescimento. Então esse religar é que me leva a uma expansão. Isso aqui, ele disse. Isso aqui, então, eu saio da insuficiência, nós temos autonomia, que eu respondo pelas minhas escolhas, mas somos todos interdependentes. Enquanto estamos aqui, vamos ter depois uma refeiçãozinha, porque alguém plantou, porque alguém cuidou, porque alguém trouxe, porque alguém fez. Né? Eu não tenho que estar preocupada com isso. Então, nós precisamos uns dos outros, até para coisas mais simples e materiais. Então, a partir disso, a gente vai surgindo, eu passo a ter com quem contar e podem contar comigo. Eu passo a ter com quem partilhar as minhas alegrias e isso que torna rico cada momento. Todos nós, quando a gente, por exemplo, assiste um filme bom, legal, o que você quer? Contar com alguém, quer saber alguém que viu para poder partilhar. A gente não se cabe em si, a gente precisa do outro, tá? Até nas coisas boas. E tem uma coisa aqui, eu queria achar qual foi a parte do Evangelho, acho que foi no Evangelho segundo o Espiritismo que eu li, mas eu não encontrei que parte. Mas veio uma ideia, eu trabalhava agora num lugar do estado, trabalhei por 24 anos e agora a gente foi para outro. Então, conversando com os amigos, eu vi que teve uma coisa que eu fazia e que eu li, eu já fazia, mas depois eu li ali e vi que foi isso, que fez uma diferença de mim para os meus colegas em relação a quê? É que muitos ficaram chateados por uma certa dedicação realmente a gente tinha absurda, contar as coisas políticas, não cabe, mas ficaram incomodados, né? Sabe tanta coisa que fez. E eu vi que tinha algo ali que agora eu passei a fazer com mais com consciência quando eu li isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele diz, sempre que você concluir uma tarefa, dedique-a a Deus ou agradeça por ela. A Deus, agradeça a Deus pela tarefa, ou dedique-a a Deus. Uma coisa que eu fazia, às vezes, era dedicar para o próprio paciente, sabe, num lugar de uma intenção. Por que isso me protegeu? Porque na hora, quando você faz isso, você está dando, você entende? Eu concluí a tarefa, eu ofereço a Deus essa tarefa. E muitas vezes eu ficava grata por aquele lugar, eu sei que não sou eu. E a gente vivencia coisas que chamam de verdadeiros milagres. E quando você agradece, fica ali, isso te estimula a fazer o bem pelo bem, sabe? E te dá uma satisfação que protege de quê? Protege do que eu vi os colegas. Sabe, eu fiz tudo isso que eu recebo em troca. O patrão que agora é chato, o patrão não reconhece.
Se você entra no padrão, reconhece, você vai cada vez mais dar menos de si. E quando você dá menos de si, você fica aquém da sua própria alma. Você que vai ficar mal. E cada vez que você faz menos isso, aí vai surgir um desânimo. Desânimo é ausência de alma. Então é importante esse ciclo. Eu preciso dar, eu preciso oferecer. Nós todos estamos no serviço. Tem pacientes que hoje está um negócio, trabalho é chato, não tem que trabalhar. Quando a gente lê as leis morais sobre o trabalho, diz que trabalho é servir. A gente precisa servir, quem não serve é inútil. Antigamente não tinha o termo depressão. E quando eu comecei no terceiro ano, não tinha o termo, não se falava como era hoje, né? Então, o terceiro ano da faculdade é quando a gente começa a fazer ambulatório. Recebia muitas pessoas dizendo assim, eu estou me sentindo inútil. O ruim dessa palavra depressão é que a pessoa nem fica triste, já diz logo que está depressivo, que nem entra no âmago da palavra, mas se a gente faz uma anamnese boa da espaço, acaba surgindo que esse sentimento de inútil, muitas vezes, não é sempre, era a ideia de inútil. A gente precisa servir, isso é uma necessidade da alma, porque é aquilo que eu falei, é aí, eu falei não, está no Evangelho, né? Ninguém, não tem como desenvolver as virtudes, aquelas que são a caridade, a humildade, são o princípio de todas, se você não tiver em relação com o próximo. Então eu preciso estar nesse serviço para o meu próprio bem, meu próprio crescimento, para evoluir. Então, seguindo. Isso não quer dizer, gente, como eu falei da confiança, é que às vezes não vem insegurança e dúvida. A insegurança e a dúvida são naturais e muitas vezes necessárias, porque elas também são a oportunidade do fortalecimento da fé. Eu botei essa parte só para dizer que talvez alguém não tenha lido a mensagem, é que lá fala desse lugar que a gente cai. O lá fala da insegurança e dúvida, é quando você começa a se auto-exigir mais. E como você não sabe que você não é aquilo tudo, olha só, surge o polo oposto. Você põe essa meta lá em cima, lá na mensagem está dizendo menos, gente, menos. Com outras palavras, menos, não exige tanto, não tem tempo pressa. Vão vivendo, vão fazendo e mundialmente se percebendo, porque senão gera isso. E isso que diz, traz brechas para todo mundo. Então, lá fala assim, deu dúvida, acerena e sente o coração. Por que sentir o coração? Porque aqui é que está, né? Quando fala da prece, ela tem que sempre partir do coração, e não dos lados. Sente o coração, acerena, sente o seu coração. Entra com o alto, com Deus, e vai fazer a sua religação com o seu divino mais primitivo que tem. Lá fala muito disso, daquela força ali. Encontra ela. Com aquela força, porque aquela força do início, ela precisa ser preservada, ela precisa ser acesa. Não é a fé sem raciocínio, mas é a força. O que pede aqui é essa firmeza de fé, aquele magnetismo que ligou vocês ao Pai. Recorra, traz isso, se ligue e religue com o poder superior, conforme você o consiga. Não importa o nome que você dê, se fortaleça, traz essa fé. Tem um estudioso, todo mundo conhece, que é o pai do positivismo, William James, que tem um livro sobre as variedades das experiências religiosas, e ele diz que tem pessoas que nascem uma vez, que têm aquela fé, e vão vivendo com aquela fé primeira e ela dá conta da vida. Mas tem pessoas que diante dos reveses da vida, das circunstâncias, a fé morre. Nasce muito isso aqui, insegurança e dúvida, e morre para renascer renovada e mais fortificada. Eu vou dizer uma coisa, não tem melhor nem pior. Tem sempre a adequada e necessária a cada circunstância. O importante é a força daquela fé e a firmeza. Eu vou dar um exemplo dessas, três formas básicas até de crença. Uma é a da criança, que crê no Deus igual do papai que tinha quando era criança, da propaganda da bicicleta Calói. Se você for bonzinho, Papai Noel vai te dar a bicicleta Calói. Então a gente, quando é criança, tem muito essa concepção: se eu for legal, vai acontecer tudo, vou tirar 10 na prova. Se eu não for, não vou tirar. E a mãe até fala isso. Mas é necessário que seja assim, porque essa já é importante para a criança. E isso é importante para ela, justamente para que ela seja boazinha.
Só que a criança vai vendo que não é bem assim. Eu fui legal, fiquei nervosa, deu branco e não tirei 10. Então, começa a ser insuficiente. E com as circunstâncias da vida, a gente vai mudando a nossa concepção de Deus e a nossa fé e a forma que ela se expressa. Às vezes, isso eu vou dizer da onde eu li pela primeira vez, tem um livro chamado Mães de UTI, que tinha um provérbio que eu não conhecia, depois meu marido ensinou ele completo, que é: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Essa é uma frase, é uma forma de crença que nos dá força a um enfrentamento dos problemas. Eu vou porque eu sei que Deus está comigo. Mas tem mais profundo ainda, que eu já assisti pessoas, pacientes, amigos, vivendo reservas terríveis na vida, de doenças aparentemente sem possibilidades terapêuticas, às vezes um câncer avançado, pessoas que tiveram que decretar falência e ficaram sem saída, e a família toda, a mulher, o pai, todo mundo briga e se afasta e fica sozinho. Pessoas que viveram situações parecidas com Jó, e eu vi neles uma fé ainda diferente, ainda para além daquela do diga a Deus o tamanho dos seus problemas. Não diga a Deus o tamanho dos seus problemas, diga ao problema o tamanho do seu Deus. Que era uma fé de uma entrega, de uma aceitação, de uma resignação absoluta. E que o indivíduo diz assim: não mais Deus está comigo, e sim eu estou com Deus. É o pleno, seja feita a sua vontade com aceitação, sabe? Essa resignação. Eu me coloco nos braços de Deus e aceito o meu calvário. E vive com uma serenidade, com uma paz e com amor intenso que não se perde. Ela é ainda mais profunda, que vem da própria necessidade e que vem de um questionamento da primeira. Caramba, Deus, porque você... Caramba, não é possível. Só que essas pessoas viram assim, mas também ou eu morro, ou eu me entrego, ou eu volto e dá essa fé forte. Então veja, a fé, ela vai se renovando. Não, é aqui. Isso, né? Aqui traz: voltarem a uma conexão que possa dar a vocês a firmeza da fé, a força da fé novamente. O importante é isso aqui, a firmeza. Essa criança, quantas vezes a gente já viu situações em que diz a criança na sua pureza, ela senta e abaixa e pede ao pai, e o pai, por causa dessa criança, do seu pedido naquele Deus Papai Noel, faz. O que eu quero dizer, não importa conforme você consiga. Parece bem melhor esse do último, que os reveses sem precisar. A questão é a força, é a entrega, a aceitação, a resignação, é a força da fé. Isso a gente precisa trabalhar. Então, conexão, aqui, sempre que eu escrevo isso aqui é porque eu tirei do texto, tá, gente? Isso tudo aqui é do próprio texto que eu trouxe, porque eu não sei, todo mundo leu e saber de onde está vendo isso tudo, né? Conexão com o seu divino, que cada um criou na sua mente, pudessem ser feitas com mais fervor e firmeza. É que lá, na mensagem, o irmão começa a ter umas imagens da crença dele do passado. Não sei exatamente como era, né? Mas digamos que fossem fazer sacrifícios no templo. Ok, como está lá nos dois testamentos, né? Aparece isso. Foi ok, o importante é essa firmeza. Tem uma passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fala exatamente disso, que a fé, ela precisa ser apropriada, o rito, ou que forma é apropriado para o indivíduo nas suas circunstâncias. Então, diz, quando Moisés, nas leis mosaicas, quando tem os rituais lá no grande templo, é porque era a forma com que aquele povo iria se conectar com a sua fé. É interessante se você pergunta ao judeu, independente da sua linhagem, sobre isso não é mais feito. E quando tiver o tempo, aí eles sempre respondem. Quando o Messias estiver aí, ele decide o que a gente vai fazer. Porque hoje já nem simbolizaria mais, nem a gente enxerga só a matança, o animal não enxerga. Mas isso como uma forma de acessar Deus. Mas se é da pessoa, aí, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, não critique a forma de ninguém. Cada um tem a sua crença. Né? O importante é essa firmeza, essa força que ela vai trazer. E aí vem porque falar disso tudo é importante. Por que eu estou falando disso?
porque a pressão está cada vez maior da transição, dessa época que a gente está vivendo. Precisam fazer um esforço redobrado para lidar com essas energias que chegam de assalto sobre cada um. A gente tem que estar muito atento. Lá é dito, não é falado para essa casa, mas é para todo mundo. Todo mundo está de bem, está ali. É curioso, eu vou voltar, vou ter que... Gente, por que eu falei para minha mãe? Eu não sei, por que eu tinha que falar disso? Por que eu tenho que falar disso? Eu vou falar mais adiante, Rita, e o que eu sinto assim, eu preciso falar dessas coisas por causa disso aqui. Não é, e a modéstia assim, por que eu falar dessa coisa? Sei lá, porque eu gosto de falar. Sempre fui muito tímida, mas nunca tive problema de apresentar trabalho. Eu tinha de fazer pergunta, de falar com alguém, de estar na loja, de falar no telefone, né? Por isso que eu quase não tenho rede social. Então, porque naquele momento que esse irmão estava passando por esse tratamento, com esse ritual, o ritual que já ouviram falar, é para que fosse acessado neles uma conexão maior com a sua divindade. De novo, o importante é isso. A gente precisa estar muito firme. Deu dúvida, ficou inseguro, acerena o coração, entra em contato com o alto e volta. Tem gente que conscientemente não escolheu o bem. Ou melhor, tem gente que escolheu o bem, mas não conscientemente. Tem gente que escolheu conscientemente. Já que estamos nesse conscientemente, vamos fazer isso. Os que não escolheram conscientemente, eles talvez estejam melhores do que a gente. Porque não precisam disso. Eles já estão e nem percebem. É aquela história. A virtude, quando alcançada, ela é natural, espontânea, você nem percebe que a realiza. Mas tem pessoas, né? A gente observa, principalmente no Rio de Janeiro, né, como está o mundo, que escolheram outro lado. Então, a força que a gente tem que ter, que a gente tem que estar, ela passa a ser maior. Faz essa conexão, o assédio, sem querer a gente se contamina, sabe? A gente assiste na televisão, vê a maldade, aí começa a desejar a maldade, esquece de amar os inimigos, e somos todos nós. Então, a gente precisa estar atento e às vezes será necessário um ritual. Caramba, como escrever coisa. O horário está contigo, tá bom? Fique à vontade, eu posso ir seguindo. A força da fé, novamente, para que vocês vivam juntos como irmãos de caminhada, tá? E alimentem essa egrégora dessa casa que não pode esgarçar, não pode fazer buraco. Percebeu? É importante que todo mundo faça a sua parte. Aqui está falando da casa, mas a gente está falando de todos nós. Eu botei esse barril aqui para contar uma história que traz a importância de cada um de nós e o lembrar de como a gente costuma agir. Papai diz que quem tem um médico tem um médico, quem tem 2 médicos tem meio, quem tem 3 não tem nenhum. Isso porque a gente vai escolhendo e fazendo um do outro, mas é também trabalhando em hospital geral, a gente observa, e que é um problema hoje nos hospitais, que tem os plantonistas do dia. Então é de todo mundo e não é de ninguém. A responsabilidade fica diluída. Um deixa para o outro. Tem uma história que é de um padre que ia ter uma festa junina. Vamos servir vinho. Comprar um barril de vinho é caro. Então vamos fazer o seguinte. Cada um compra uma garrafa de vinho, traz, e a gente põe no barril e vai estar cheio e na hora, na festa, a gente vende, a gente serve. Aí a pessoa começou a pensar assim, todo mundo vai trazer vinho. Se eu batizar, tomar um pouquinho do meu vinho, completar a garrafa com água, ninguém vai perceber. A garrafa é escura. Bom, eu não põe tudo água. Não pensava isso. Qual foi a surpresa do padre quando abriu a torneirinha do barril e saiu água? Então essa é uma coisa, quando a gente fala em grupo, às vezes um acha, o outro já é bom, já tem uma super fé, né? Para quê? Não, todo mundo é importante. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Porque eu falo aqui, não pode também ter buraco. E esse buraco, às vezes, é como a laranja podre no cesto. Esse que está vulnerável, ele pode contaminar e deve ser retirado. Às vezes, a gente, se está todo mundo numa boa sintonia, consegue o contrário. Desde que consciente.
puxar aquele que não está para si. E se estivermos vigilantes, a gente não se contamina, a gente traz ele. Mas se a gente estiver invigilante, é laranja podre. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Isso aqui é para lembrar, às vezes, gente, é preciso um pequeno ritual que seja conjunto para trazer essa parte. Um pequeno ritual que pode ser como o jogador de futebol faz. O que os jogadores de futebol fazem? Eles dão as mãos e rezam juntos. Como eu falei, as pesquisas mostram a força e o poder disso aqui. Então, um pequeno para que a gente esteja na mesma intenção. Para que um se sinta fortalecido no outro, um confia no outro quando eles fazem essa reza juntos. Não é só em Deus. Por outro lado, a gente precisa estar vigilante, como diz Jung. Jung tinha muito medo das massas, não é à toa. Ele viu as duas guerras mundiais. Ele falava desse poder do inconsciente que a gente observa em torcidas, por exemplo, de futebol. Com certeza, eu acho que aquela moça do Sul, que foi mirada, né, ela que estava chamando de macaco, talvez se ela estivesse sozinha, ela se reprimisse. Mas a força das massas, ela gritou junto. Também é bom que revela o que está no inconsciente, mas é só para mostrar esse problema da massa. Então a gente pode se sintonizar inferiormente, mas sempre que eu estou consciente, é mais fácil sintonizar superiormente. Então, acaba aumentando o compromisso de cada um, não só porque um colega pode estar mais fraco, mas porque se você está consciente e forte ali, você é capaz de puxar, né, a luz é que penetra, e não a escuridão penetra. Aqui está acesa a luz, o escuro não vem para cá, se lá tivesse escuro lá fora, é a luz que vai para lá. Né? Mas desde que é lei das afinidades. Né? Os pensamentos, é lei da afinidade. Os pensamentos não, né? Os maus, eles vão atrair os maus, os bons, os bons. Então, há uma vigilância que precisa ser de todos. É que é o da egrégora, para a gente se lembrar que não pode fazer buraco, rezamos juntos. Agora, essa oração, como diz, não tem que ser dos lábios, ela tem que vir do coração. Aqui. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, aqui é do Evangelho, tá bom? Nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Essa parte que eu tirei é que ele diz, a única coisa que faz diferença é às vezes quando é necessário um recolhimento, e aí o lugar acaba fazendo diferença. Né? A prece em comum tem a ação mais poderosa, legal que as pesquisas estão provando isso. O Chico Xavier dizia, né, que a ciência e a espiritualidade iam se aproximar. Então, a prece em comum tem a ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, a mesma intenção, oram quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que se lhe dirijam do que a das 100 outras. Essa força que tem a prece, isso dá uma união, né, da gente fazer junto com uma mesma intenção. Eu fiquei com vontade agora também de dar um exemplo de uma coisa. Lá no CAPS AD, no final, a CAPS AD é Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, tá bom? No final, porque ele acabou, virou outra coisa, eu tive que sair de lá. A gente recebia, era muita gente que era, a grande maioria já eram usuários de crack, que estavam na rua, e como é porta aberta para todo mundo, né, muita gente, infelizmente, não vai para se tratar, vai para ter os benefícios, comida, roupa, etc. E vai também para ter uma rede de, olha, para quem trafica, bom lugar, né? Onde eu vou, estou no público-alvo. Então, fazia um grupo grande, assim, mais de 20 pessoas, e que tem mais diversas sintonias. Eu não tinha autorização de fazer uma prece do diretor, nada assim, senão porque ele dizia que aí vão confundir as coisas, vão dizer que a gente é isso, é aquilo, aquele lugar. Aí eu falei, mas isso é atraso, porque a medicina já prova. Mas tudo bem, mas não podia, e ele tinha razão, o porquê que a gente sabe, já queria acabar com o serviço, né, se a gente ainda não podia ser vulnerável. Então eu percebi, eu sabia a sintonia,
Sentava, olhava todo mundo. E a primeira coisa que eu sempre cuidei é da minha sintonia. E desse lugar consciente de estar. Então, primeiro, eu preciso estar comigo para estar com o outro, em que lugar eu estou, tenho que me perguntar onde eu estou, saber o que eu estou fazendo aqui, plenamente consciente. Eu dizia que o grupo era antes da hora do almoço, eu dava uma saída, às vezes não dava nem tempo de ir, era antes do almoço, era logo após o almoço, e aquela história, a gente já termina os atendimentos da manhã, quando já para começar o da tarde. A gente tinha que ficar lá dentro, tá, o dia inteiro. Aí eu saía, só ia até a esquina, quando dava tempo, eu dava volta no quarteirão, só para eu me reconectar nesse espaço ali, e muito consciente, e realmente fazia diferença quando eu não fazia isso. Eu comigo mesmo. Eu sentava. A primeira coisa que eu fazia, era um grupo de sentimentos, eu perguntava como estavam se sentindo. Olhava quem estava numa boa sintonia, já para puxar, já percebia quem não estava. E eu começava dizendo do coração mesmo, porque era verdade. Sério, agradecer o meu sentimento. Eu estou me sentindo grata e feliz, grata e alegre de ver que estão aqui. Podiam estar na rua, quando estão na rua, e vocês estão aqui. Então eu começava trazendo trazendo e sentindo, não era da boca, era do coração, tanto que se expressava nos meus olhos. Essa expressão ali de amor que eu estava sentindo mesmo. Ao expressar isso, eu já começava a trazer a luz e diluir aquilo, e isso já trazia uma contenção desculpa o termo, era o espírito de porco, que com frequência não suportava, se levantava e saía. Mas eu dizia, você tem que voltar, não, só vou beber água. Eu preciso ir no banheiro, não quero ir no banheiro, mas tudo bem, você não pode impedir, igual a professora, né? Você não pode, o aluno diz, eu quero ir no banheiro, aí você tem que deixar. Mas como ia convertendo aquilo? Tá? Então esse lugar é porque eu resolvi contar isso, porque a pessoa pode pensar, o fulaninho, o colega, ele está em má sintonia, então ele vai atrapalhar a casa. Olha para você. Quer transformar o mundo? Transforma você. Olha você, ajuda o seu colega, traz ele para a sua. Esteja atento à sua sintonia. Não faça como o povo fez lá com o padre de trazer água, tá? Traga um vinho. Nesse sentido que é para a gente transformar água em vinho, não é? No sentido de embragar, de fertilizar, de abençoar. Bom? Aqui. Essa casa, como muitas outras, mas falo especificamente daqui, ela está necessitando que vocês se reconectem com esse Deus maior que vocês cultivaram no coração de vocês. Não é uma conexão morna, mas uma conexão potente e fervorosa que vocês precisam voltar a ter. Eu me incluo nisso aqui, viu? Mamãe é testemunha. Meu marido também. Me incluo nisso aqui. Estou falhando muito e a gente precisa voltar a ter isso. Essa conexão é uma usina de fluidos e energias que fortalece a psicosfera dessa casa, e quando essa psicosfera é fortalecida, vocês também estão protegidos aqui. A casa está protegida aqui. Já nem me lembro que fala dessa questão que eu botei aqui, mas eu acho que é isso, que a prece tem que vir do coração. Esse fortalecer é do coração. Como eu disse lá no grupo, eu sei que só tinha feito porque vinha do coração. Agora, para vir, primeiro eu tinha que me reconectar comigo mesmo, com o alto, para poder estar lá e fazer isso, e ter esse efeito. Aqui que eu escrevi que seria a hora do lanche, não sei. Oi? Tá bom? Tá. Assim que dá um intervalo, eu bebo água. Obrigada, papai.